Boa noite a todos, graça e a paz também àqueles que nos assistem através da TV, através do sistema, e nós queremos declarar a nossa alegria, a minha alegria de estar aqui presente. A minha esposa, ela tinha até se preparado para vir, mas desde esta última quinta-feira ela tem estado muito febril, e hoje de manhã cedo nem foi conosco, foi comigo à igreja, porque não estava sentindo bem, a noite toda sentiu-se mal, e agora de tarde ela estava melhorando, e até fazer uma visita. A nossa irmã Sueli tinha combinado com ela, a mãe do nosso irmão Diego Honorato, mas não foi possível, e não foi possível ela estar aqui. Não é muito agradável de estar sozinho, né? Pastor, sempre é bom estar junto com a esposa, vir com a sua família. Os meus filhos já são... A menina já é casada, já tem quase 2 anos, vai completar agora 29 de abril, e o rapaz está se preparando para casar, já está com data marcada. Até ontem nós estivemos numa casa de festa, junto com os pais da noiva, né? E fomos lá na parte da tarde, próximo da minha residência, fazer uma degustação lá e ver como é que é todo o trabalho que eles realizam. E os pais da noiva que estão à frente desta atividade gostaram muito e fecharam. Então, dia 1º de agosto, meu filho vai estar se casando, mas é do ano que vem, não é de agora não, né? Do ano que vem. E com isso a gente fica sozinho. Interessante, a gente começa os 2, né? Aí depois aumenta, os filhos se casam e depois eles voltam com os netos, né? Por enquanto eu não tenho netos, mas no momento oportuno Deus vai estar nos agraciando. Trago também aqui um abraço afetuoso e carinhoso da igreja que eu pastoreio, a Igreja Presbiteriana de Honório Gugel, que é a primeira igreja ali naquela região, e é uma alegria, né? A igreja está cedendo o seu pastor para estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. É sempre gostoso chegar aqui e ver pessoas queridas e amadas, que a gente já tem conhecimento há muitos anos, e eu me sinto sempre lisonjeado quando sou convidado a estar aqui presente. Que Deus possa estar abençoando essa querida e amada igreja. Amém, irmãos? Também dou as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Do papel de pastor, eu aqui, não é? Em nome do pastor Eli e do conselho da igreja, dou as boas-vindas aos nossos irmãos. Amados, vamos nesse instante abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Eu não sei se todos aqui conhecem o presbítero Dilson, que a família dele é fundadora da Igreja Presbiteriana de Rocha Miranda, né? E hoje, de manhã cedo, ele veio a falecer. Então, antes de chegar aqui à igreja, eu passei na Igreja de Rocha Miranda para levar o meu abraço, apresentar os meus sentimentos, e os irmãos que conhecem a família e conheceu o presbítero Dilson, se desejarem estar participando do ofício fúnebre, será amanhã às 10h30 no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Vamos abrir então a palavra do Senhor. Os irmãos gravaram o texto, Mateus capítulo 14, verso de número 13 ao verso de número 21. Convido a todos a se colocarem de pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. O título desse texto é a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão
compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos mais uma vez falarmos com o Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, a Tua palavra foi lida e somente a leitura da Tua palavra é poderosa para abençoar a todos aqueles que a ouviram, mas também lhe pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através da mensagem que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração, e que o Senhor falou para mim. E agora, Senhor Deus, quero transmiti-la à Tua igreja. Ó Deus, Pai, que o Senhor nos conforte e nos alimente, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de chamar a atenção aqui sobre a compaixão de Jesus Cristo. Os irmãos com certeza já ouviram várias vezes esse texto, né? Já tiveram também a oportunidade de ler-o por inúmeras vezes, já ouviram inúmeros sermões, né? Mas hoje eu não vou falar necessariamente da multiplicação desses pães, mas gostaria aqui de chamar a atenção da compaixão de Jesus Cristo, que é manifestada através desse milagre da multiplicação. A compaixão divina é o centro da mensagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Gostaria de imediato chamar a atenção aos irmãos no verso número 14, que fala que logo após Jesus ter desembarcado, ele então se depara diante de uma grande multidão. Diz o texto que ele viu. É interessante o autor, né, Mateus, chamar a atenção que ele viu, e esse ver de Jesus é bem diferente do ver do ser humano, porque Jesus não somente viu que havia uma grande multidão que o esperava, mas diz o texto que ele viu e se compadeceu. Ele viu as necessidades que havia no coração de todos aqueles que estavam diante dele. Diz o texto: ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. E a primeira coisa que Jesus fez foi curar aquelas pessoas que estavam enfermos. Nós sabemos que existem vários tipos de enfermidades. Não há somente a enfermidade física, mas também existe a enfermidade da alma. E nós sabemos que muitas das vezes as enfermidades da alma, elas geram enfermidades físicas.
Mas o que eu acho assim tão impressionante é que Jesus olhou e viu de imediato a necessidade que aquelas pessoas estavam, porque elas se encontravam enfermas, elas se encontravam doentes, elas não estavam somente atrás de uma palavra, de uma mensagem, mas elas estavam ansiosas. Havia uma fome muito mais profunda do que a fome física. A fome física, que é saciada através da multiplicação dos pães e dos peixes, é consequência da demora deles estarem ali no lugar deserto, mas havia uma fome muito mais profunda, muito mais íntima, e Jesus viu esta fome, ele se compadeceu. Esse texto é chamado de primeira multiplicação, porque logo após, no capítulo de número 15, nós lemos sobre a segunda multiplicação, e eu vou ler também esse texto para que os irmãos possam me acompanhar. Capítulo 15, versos 32 ao verso 39, que diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Esse texto aqui manifesta novamente o amor e a misericórdia de Jesus. E esse texto aqui, ele usa outra palavra. No primeiro texto nós vimos o verbo compadecer, e compadecer é você sentir a dor do outro, né? A palavra padecer é a palavra morrer, né? A pessoa está padecendo, a pessoa está morrendo. Jesus se compadeceu, quer dizer, Jesus teve empatia pela dor, pelo sofrimento do outro, e ele então colocou o seu coração nesse sentimento. Ele teve misericórdia da dor daquele que estava diante dele sofrendo. E aqui fala agora a palavra compaixão, quer dizer, Jesus, ele se apaixonou por aquelas pessoas. Ele não viu somente as suas necessidades, mas ele se identificou com elas, ele teve compaixão. Jesus não as despediu famintas, Jesus foi solidário com a dor e com a necessidade daquelas pessoas. E nós poderíamos ter como primeiro subtítulo desta mensagem, é que Jesus nos ensina que Ele está atento às nossas necessidades. Jesus, Ele não passa pela nossa vida sem estar atento à nossa dor e o nosso sofrimento. Jesus está atento, Ele conhece as nossas necessidades, e Ele está atento aos sentimentos e aos desejos da nossa alma. Amados irmãos, é uma palavra de libertação, porque é bem provável que algum de vocês tenham vindo à igreja para adorar o Senhor, e vocês estão sentindo uma dor muito profunda, vocês estão vivendo um momento muito difícil, em que vocês nem podem se abrir e contar para o outro, né? E nem muitas das vezes até para o próprio pastor, há dores, né,
que a gente leva escondida no fundo da nossa alma, mas o que é maravilhoso é que Jesus olha para nós, e Ele olha e vê a dor, Ele vê a necessidade do nosso coração. Jesus se compadece por cada um de nós, Jesus tem compaixão por cada um de nós, e Ele atende primeiro essas necessidades, essas enfermidades da alma, do coração, que pode também se manifestar em enfermidades físicas. Jesus cura essas pessoas, Jesus as abençoa, e depois Jesus atende aos anseios das suas necessidades materiais. Jesus viu que eles estavam famintos, que eles estavam necessitados. Amados irmãos, se vocês abrirem todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vocês não vão ver nenhum personagem aqui que entregou esses peixinhos e esses pães, não é? Você só toma conhecimento lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 9, que diz que havia um jovem que doou os seus pães e os seus peixes, e que foi usado como instrumento de Deus para a multiplicação desses pães, porque aos olhos dos discípulos isso era impossível. E bem da verdade, meus amados irmãos, há problemas, há anseios, há necessidades que aos olhos humanos são impossíveis, é na caminhada da vida que nós vamos ver a ação miraculosa de Deus agindo, curando e abençoando, e nós vamos experimentando o amor de Deus e vamos vendo como Deus é maravilhoso. Então lembrem sempre disso, Jesus, Ele está muito atento às necessidades da nossa alma, Ele está muito atento às necessidades também da nossa vida, por isso que Ele é um Deus cheio de compaixão. Nós estamos vivendo o período, da quaresma, são os 40 dias que antecede a Páscoa, não é verdade? Esses 40 dias, por isso que é chamado de quaresma, são os 40 dias que se antecedem, é uma preparação para um momento crucial, que vai ser a sexta-feira da paixão, sexta-feira em que Jesus se dá em favor da sua igreja, em favor dos seus eleitos, de todo aquele, que depositou a sua fé e a sua confiança, e de todo aquele que também ainda depositará a sua fé e a sua confiança no Senhor. E é interessante que a sexta-feira é chamada sexta-feira da paixão, porque só quem é apaixonado por alguém está pronto para entregar a sua própria vida. Jesus, Ele não somente tinha compaixão de nós ao ponto de entregar a sua vida para morrer em nosso lugar e depois para vencer a morte, mas Jesus também, Ele é apaixonado por nós, porque Ele está atento a cada uma de nossas necessidades. Esse texto também, ele apresenta essa compaixão de uma forma assim bastante expressiva. O desejo de Deus não é que nós soframos, Ele está atento a cada momento a nossa dor. Então Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que Ele está atento às nossas necessidades, e em segundo lugar, que Ele é apaixonado por nós, e Ele não quer que nós soframos. Se os irmãos observarem no capítulo 15, verso 32, todo o verso, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus sabe, meus irmãos, que a dor tem o poder de nos magoar de tal forma, que se nós não formos socorridos por Ele,
corremos o risco de desfalecermos. Mas Ele está atento e Ele tem cuidado por nós. Ele está atento e Ele tem cuidado por cada um de vocês. Ele te precisa sempre lembrar isso, sabe por quê? Porque diante de tantas adversidades, parece que Deus muitas das vezes esquece da gente, né? Quando a gente estuda a história dos grandes vultos da fé cristã, tanto os mais antigos, que viveram na época do início da igreja, quanto os mais atuais, ou até mesmo na época da reforma, quando a gente estuda a história da igreja, e eu sou um amante da história, né? Não somente da história da igreja, mas eu sou um amante da história, eu acredito que a gente aprende muito através da história e do exemplo, né, de muitas pessoas. Eu tenho uma coleção de biografias, e li todas elas, dos grandes líderes da história da humanidade, e a gente, quando lê, a gente vê o sofrimento daquelas pessoas. Hoje fala-se muito de Mandela, né? Ele agora já faleceu como um dos maiores presidentes da África do Sul, não é verdade? E quando você vê a história de Mandela, ele ficou quase 30 anos ou até mais preso, e quando ele saiu da prisão, em nenhum momento ele guardou rancor dos que o prenderam. Pelo contrário, ele foi o grande líder que unificou toda a África do Sul. Poderia ter havido uma guerra civil, os nativos daquele país ir contra os seus opressores e persegui-los, mas ele fez o papel de agregador. Ele uniu aquelas pessoas que estavam com o sentimento de conflito. Mas antes dele ser tudo isso, ele viveu no ostracismo, ele viveu a morte, e com certeza lá no fundo da sua alma, eu acho que ele nem acreditava que um dia seria liberto. Há momentos da nossa vida em que a morte, ela tem um poder muito forte de nos magoar, de nos ofender. E a morte que eu estou falando não é somente a morte quando a pessoa deixa a vida, mas é a morte da existência, a morte existencial, em que a gente está sofrendo os nossos conflitos, a gente está sentindo as dores da nossa alma, e a gente não sabe como encontrar a solução, e a única coisa que a gente pode fazer é esperar em Deus. E aqui eu me lembro, né, de Jó, que mesmo tendo tudo, de uma hora para outra perdeu não somente os seus bens, não somente os seus filhos, depois perdeu até a sua própria saúde, ao ponto de da sua própria mulher achar que havia algum pecado, como também os seus amigos assim pensavam, e disse para ele assim: homem, amaldiçoa o teu Deus e morra, não existe mais nada para você perder, a não ser a sua própria vida. E ele disse para ela, né, louca, você está louca? Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Há momentos em que a dor é tão profunda que parece que Deus não está mais presente na nossa vida, mas esse texto diz para cada um de nós que Deus está atento às nossas necessidades, e mesmo que as pessoas que estejam em volta de nós não estejam bem atentos a isso, porque os discípulos, eles achavam impossível atender às necessidades daquela grande multidão, mas nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro, que conhece as dores da nossa alma, conhece as dores da nossa existência, conhece as dificuldades que nós estamos passando, as lutas. Muitas pessoas, no decorrer desse período,
perderam seus empregos, perderam os seus bens, acham que não tem mais como reconstruir, e Deus é poderoso para lhe retribuir tudo em dobro, como fez com Jó. Deus é poderoso para nos retribuir em dobro e atender aos anseios da nossa alma. Eu estava fazendo a leitura desse texto, e quando eu li esse texto e li também a segunda multiplicação, eu me lembrei do sonho do faraó, né? E eu gostaria que vocês abrissem junto comigo, que é lá no livro de Gênesis, né? Aonde o faraó teve um sonho, e nesse sonho, né, ele sonhou teve um sonho onde ele via 7 vacas, né, 7 vacas fortes, né, Gênesis capítulo 41, Gênesis capítulo 41, e eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 25, que é José explicando o sonho a Faraó. Gênesis 41, 25. Então José lhe respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. O sonho de Faraó é dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. E quando eu estava lendo o texto de Mateus, eu achei interessante que o Senhor, ele repete a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele faz a primeira multiplicação dos pães e de peixes, e não demora muito, né? Novamente ele se encontra diante de uma multidão, e ele vê os anseios daquela multidão, e ele novamente multiplica os pães e os peixes. E quando eu estava lendo o texto, a minha mente, né, fez aquela viagem lá para Gênesis, né, para José, aonde o faraó teve 2 sonhos, e os 2 sonhos representavam a mesma coisa. E aí eu me lembrei das palavras que José disse para o faraó. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amados irmãos, eu acredito que quando Jesus Cristo multiplicou pela segunda vez os pães e os peixes, o que ele queria mostrar mais para a sua igreja é que a atenção dele é verdadeira. Ele não consegue despachar ninguém com fome, com sede de justiça. Ele não consegue despachar ninguém que se aproxima dele sem ter a cura da sua alma, da sua necessidade. Mesmo que isso não seja assim de imediato na nossa vida, porque há momentos que a gente tem que aprender a perseverar, esperar em Deus. Mas uma coisa é certa: a promessa de Deus é certa, é verdadeira, ela se manifestará na vida daquele que crê.
na vida daquele que confia, na vida daquele que reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. A história é dúplice, e Deus estabeleceu para que ela aconteça na nossa vida, e nós precisamos tomar posse pela fé. Nós precisamos tomar posse pela fé. Eu fui, como Paulo, né, que diz o texto que ele foi educado aos pés do seu mestre, né? Eu fui criado aos pés do reverendo José Afonso, meu pastor, que Deus o levou à sua presença, desde a minha infância, ele foi o meu pastor. E o reverendo José Afonso sempre afirmava com muita clareza: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra viva na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, naquele que deposita a sua esperança. Essas histórias que aqui aconteceram, além de serem verdadeiras na vida daqueles personagens, elas também são verdadeiras na vida da igreja, quando a igreja crê, quando a igreja confia, quando a igreja entende que Deus, é soberano, e é soberano sobre as nossas vidas. Porque, meus amados irmãos, é bem provável que muitos não entendam isso, porque se entendessem que a Bíblia é a palavra de Deus, amariam a Bíblia de todo o coração. E como é que a gente demonstra que a gente ama a Bíblia? Quando a gente alimenta da palavra dela, quando a gente alimenta dela. Se você só abre a sua Bíblia quando você vem à casa de Deus, você está vivendo uma pobreza espiritual muito grande. Você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus, e se ela é a palavra de Deus, você precisa ouvir Deus todo dia. O sacerdote Eli, ele ensinou a Samuel a ouvir a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele adorava o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor, de tal maneira que quando ele ouviu pela primeira vez alguém chamando ele: Samuel, Samuel, o que ele fez? Ele pensou que era o sacerdote Eli, e ele prontamente, porque ele era um jovem muito obediente, ele se levantou e foi até onde Eli estava dormindo, porque ele morava junto com o sacerdote, né? Ele foi criado desde pequenino. Logo após ser desmamado, né, sua mãe o entregou, porque ele era a resposta da oração de uma mulher que teve fé e confiou no Senhor. E ele perguntou: Eli, estou aqui, o senhor está me chamando? E o que foi que Eli falou inicialmente? Não estou te chamando não, pode voltar para a cama. E ele ouviu pela segunda vez a voz chamando: Samuel, Samuel. E ele entendeu que agora sim Eli estava chamando. Ele se levantou, foi até o lugar onde ele estava dormindo, se apresentou novamente, e Eli disse: não, eu não te chamei, volta novamente para o seu lugar. Quando ele foi chamado pela terceira vez pelo Senhor, e ele prontamente se colocou na presença de Eli, diz o texto sagrado que ele entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. E quando a gente lê o começo do texto, diz que a palavra de Deus era muito rara naquela época, era muito rara, mas Eli teve o discernimento de entender que quem estava falando com Samuel era Deus. Nós temos, irmãos, uma grande responsabilidade em ensinar as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra. Deus está falando conosco através da sua palavra.
Deus está dizendo para nós que Ele está muito atento às nossas necessidades e que nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor, porque quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, a manifestação poderosa de Deus virá com segurança, não precisamos duvidar. E Deus não somente Ele manifesta o seu poder misericordioso sobre as nossas vidas, mas Ele manifesta de forma abundante, porque tanto na primeira multiplicação quanto na segunda multiplicação, nós vemos que Deus multiplicou além das necessidades. Num determinado momento, ao recolher o pão, porque Deus não permite que nada seja perdido, né? Diz o texto que os discípulos recolheram 12 cestos cheios, e na outra multiplicação foram 7 cestos cheios. A abundância de Deus, a manifestação da graça de Deus, ela é de tal forma abundante na vida daquele que crê, que Deus quer fazer diferença na nossa vida, e Ele só pode fazer isso através da nossa fé, através da nossa fé. E eu gostaria de orar por cada um de vocês nesta noite, e também por você que está nos ouvindo através da mídia. Eu quero que você nesse instante feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, glorificado seja o teu maravilhoso nome, porque o Senhor está atento, o Senhor se compadece das nossas dores, o Senhor se compadece das nossas enfermidades, e o Senhor nos cura. O Senhor também se compadece da nossa fome, e o Senhor nos sacia. Ó Deus querido, quem tem fome de justiça seja saciado neste momento. Ó Deus, quem tem fome, não tem o que comer, Senhor, que o Senhor esteja saciando essas pessoas neste momento. Ó Deus, quem tem fome e sede, porque não tem trabalho, que seja saciado neste momento, que seja abençoado, Senhor, que portas sejam abertas. Eu te louvo, Senhor Deus, porque eu creio na tua ação soberana, sei que tu és soberano, e eu creio, Senhor, que porta que o Senhor abre, ninguém tem poder de fechar, e glorificamos por isso, Senhor, mas também te glorificamos porque sabemos que quando tu fecha uma porta, é porque aquilo ali não vai fazer bem para nós, não vai nos edificar, não vai fazer que nós cresçamos na tua presença, pelo contrário, pode até nos desviar da tua presença, e por isso também eu te glorifico, porque quando tu fecha uma porta, tu tem outra porta para abrir para cada um de nós. E a minha oração, Senhor, que tu abençoe todos aqueles que me ouvem nesta noite, e que o Senhor faça diferença na vida deles, ó Pai, e que o Senhor faça prósperos, porque a tua bênção, Senhor, ela é não somente misericordiosa, mas ela também é de uma grande prosperidade. E eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é para ser cumprida, e nós sabemos que há muitos que há muito tempo oram, Senhor, clamam, pedem o teu socorro, e em nome de Jesus, esse socorro está vindo agora para abençoar essas vidas e essas famílias. Ó Deus, nos dê um bom domingo, Senhor, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana de trabalho, de estudo, e permita, Deus querido, que a tua luz, que é a manifestação do teu Espírito Santo que habita em nós, possa brilhar em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado e exaltado
através das nossas vidas e através das nossas famílias. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e tomamos posse pela fé dessas dádivas maravilhosas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.